Amém. Eu achei interessante a gente continuar um pouquinho mais a respeito do Sermão do Monte, e porque eu acredito que tem muita cristologia aqui também, né, que a gente está falando sobre isso. E eu acredito que existem muitos pontos que podem ser explorados e que vai nos orientar a respeito de quem é o Filho de Deus, né? Então, semana passada nós já começamos a falar um pouquinho disso. Como vocês sabem, o Sermão do Monte, ele é o sermão mais extenso de Jesus. Ele tem 3 capítulos, né? Começa do 5, vai até o 7, tá? E é justamente nessa passagem que as pessoas no final, olha Mateus 7, 28, por exemplo, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, ou como os rabinos da lei, ou como o pessoal lá do templo, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Jesus, ele falava diferente. Ele falava com autoridade. Mas não é só autoridade na fala, não é uma imposição de voz, né? Porque isso o pessoal religioso tinha bastante, né? Uma imposição de voz. Mas ele tinha autoridade com sua vida, seu modo de viver, né? E fica à vontade de perguntar, participar, tá bom? De qualquer passagem aqui do Sermão do Monte, mas eu vou estar caminhando com vocês. Primeiro, só queria fazer um arremate nas bem-aventuranças e seguir com algumas outras direções que Jesus dá nesse Sermão do Monte, e que vai nos ajudar, inclusive, a entender melhor o Evangelho e aplicar para nossas vidas, né? Porque essa intenção também, a intenção última é nós aplicarmos isso para a nossa vida, tá? Nós falamos que Jesus, ele traz um contrassenso sobre o que é felicidade, né? Ele vem falando que feliz é o homem que, e tudo que ele alista ali, as pessoas parariam e falariam, mas peraí, esse cara aí, ele é de outro mundo, ele é doido, ele é alguma coisa que não é comum, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, ele vai continuando, né? Os que têm fome e sede de justiça, né? Isso faz referência última ao próprio Deus, porque só Deus é justo, né? Só Deus é justo. Não é só uma justiça social, uma justiça de você seguir a Constituição, mas é uma justiça última, vamos dizer. Qual é a justiça última humana? Você não pode esperar que o fórum seja a sua última justiça humana, porque os que nos julgam não são justos também em sua vida, entendeu? Eles não são puros, eles não são... eles são como nós, né? E a lei que nós criamos reflete a nós mesmos também, né? Ela não consegue representar toda a justiça, né? Então é esse tipo de justiça. Aí vem falando também as bem-aventuranças, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, assim, nós vemos que tudo bem, Deus, ele não é moralista e ele não quer que nós nos aproximemos com ele baseado numa regra de comportamento, certo? Porque isso os fariseus faziam e não agradavam a Deus. Então a gente sabe que não é esse o caminho. Mas, por outro lado, Jesus, ele não está dizendo vá viva como queira, que no final você vai me encontrar. Não. Você precisa ser limpo de coração para me encontrar. Eu não me associo com gente que vive de maneira ímpia, sem o temor a mim, e no final você me encontra. Então, assim, a gente não pode fazer mau uso da graça também, porque a graça nos dá a condição, mesmo quando ímpio, de encontrar Deus. Certo? Ela nos dá essa condição. Mas ela não anula a nossa necessidade de chegar com arrependimento para a graça. Não é verdade? A graça, ela não anula a nossa necessidade do arrependimento. Ela nos dá a condição sempre de onde nós estivermos podermos nos arrepender. Perceberam a diferença? Então a gente não pode já querer excluir uma coisa da outra. Porque daí já fica a graça barata. A graça ela é tão poderosa que ela não só nos dá a condição para a possibilidade do arrependimento, mas nos dá o impulso para o arrependimento.
É como que Deus nos desse um choque assim, e a gente, nossa, eu tenho que me acordar. Eu tenho que mudar de direção a minha vida. Você está entendendo? Então, não ache que a graça, então, ela anula a nossa necessidade do arrependimento, porque esse já é uma outra vertente do pessoal que já virou para libertinagem. Percebe como que é complicada essa questão? Já você levantou a mão. De um lado a gente tem os religiosos, que quase que anula a graça. Anula a graça. Do outro lado, a gente tem as pessoas que pegam a graça e constroem uma graça que é muito menor do que a do Evangelho. Certo? O Evangelho ainda é a mensagem do arrependimento. O que João Batista e até Jesus, quando começou seu ministério, veio dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus, que é o portador da graça, ele trouxe junto com a sua fala a palavra do arrependimento. Bom, pastor, e também Deus, ele conhece o nosso interior, o que estamos pensando, o que sentimos, também sabe daquilo que somos capazes de fazer. Ele tão sabe que ele deixou também ao nosso de confessar. Tem a paz, eu me arrependo, mas se eu não confessar também, eu preciso falar com Deus, confessar aquilo que eu fiz, que eu pensei, mesmo ele conhecendo o nosso íntimo, o nosso interior. Entendeu? Então, essa frase que o senhor falou é interessante. A graça não anula. A graça não anula a necessidade do arrependimento. Mas o arrependimento também vem junto com confessar os nossos pecados. Agora, é verdade. E o arrependimento, ele não necessariamente tem que ser feito em palavras. Né? A gente é ensinado assim na igreja. Né? Confessa com sua boca. Tal. A gente tem Romanos que fala assim, com a tua boca confessares e tal. Mas Deus, ele não precisa das palavras. Ele olha o coração porque ele prefere até o coração sincero do que as palavras certas, não é? A gente sabe disso. O arrependimento... então, com certeza, se o seu coração está certo, o seu corpo, a sua vida, o que você falar vai ser tudo nessa direção e você não vai entrar em contradição em nenhum momento. É interessante, então, que a graça não anula a necessidade do arrependimento, mas, por outro lado, ela é quem sustenta a possibilidade do arrependimento também. Entendeu? A gente, para tudo, precisa da graça, inclusive para entender a necessidade do arrependimento. Eu vejo a graça como o portal de entrada para o reino. E aquele negócio, a gente está todo mundo perdido. E por isso que é interessante, o pessoal não entendeu quando Jesus falou que o reino já está aqui. Mas cadê o reino? Como é que é isso? Então aí eu vejo, parece que o reino é um estado de espírito mesmo. Não é um lugar físico, mas é um estado interior. Então a graça, ela possibilita você entrar nesse reino. E quando você fala que tem a necessidade de arrependimento, é óbvio que tem que ter. Tem que ter, porque a gente está perdido. Então, se você não tiver a compreensão que o caminho está errado e você absorver, entendendo aquilo, arrependendo do caminho errado, para poder entrar nesse reino, então a entrada é pela graça. Então você tem que entender que você está errado e partir para a graça, e entrou no reino. Aí agora que você entrou no reino, tudo continua igual, mas tudo vai começar a ficar diferente. Porque agora dentro desse reino, que não é palpável, você vai entrar no reino de Deus e compreender e viver algo diferente no mesmo lugar. É bem louco de entender, mas eu acho que é por aí que entra no reino. Exato. Jesus ele faz uma construção do reino de Deus muito interessante em todo o sermão. É um dos sermões mais interessantes de Jesus a respeito do reino de Deus. Ele vai falar muitos outros sermões, que o reino de Deus é como, por exemplo, grão de mostarda, e ele vai ter muitos outros. Mas o Sermão do Monte, ele é muito prático. Mas olha que interessante, baseado nisso que a gente tem discutido aqui, a gente negligencia a graça e o poder da graça. Uma coisa é pregar sobre a graça e exaltar a graça. Amém. Ela tem que ser exaltada mesmo. Mas outra coisa é eu pregar e ainda assim negligenciar. Como que eu negligencio a graça? Não usando do arrependimento. Não me aproximando em arrependimento. Porque a graça, sem o arrependimento, ela não serviu de nada. Porque o arrependimento, na definição do termo, é mudança de direção. Se a graça vem, mas não muda em direção de nada,
Ora, então a graça, ela não foi suficiente, o que é uma contradição, para eu viver a experiência das boas novas, que é o Evangelho. Você está entendendo? Então, nós não somos aqueles que apenas anunciamos a graça. Bom dia aí para todos. Fica à vontade. Para sentar no sofá, VIP, você tem que pagar um pouco mais. Ô pastor, eu só estava falando aí, e vim também falando. Eu vou falar de nível Brasil, porque eu não sei como está o mundo todo. Mas tem muitas igrejas que hoje não se prega mais nem sobre pecado e nem mais arrependimento. Exato. O que é mais conveniente. É porque uma igreja tem que encher, então o que é o assunto que vai chamar a atenção? Hoje não se fala, se falar de pecado, ixi, o nego já fica assim, tal, tá falando. Então assim, não é pregado mais na maioria das igrejas, infelizmente. E nós começamos a pegar termos emprestados do mundo secular, em que pecado já não é mais pecado, né? É distúrbio bipolar, não estou dizendo que essas coisas não existam, mas a gente está tratando o pecado como se fosse um fenômeno particular, que cada um lida de um jeito diferente. A gente subjetivou o mundo espiritual, e aí a gente olha, por exemplo, para Gálatas 5, dos versículos lá, eu acho que é 24 em diante, quando fala o fruto da carne, toda aquela lista ali não tem outro nome senão pecado. Só que nós transferimos isso, nós damos uma roupagem nova, não é uma questão de personalidade, ele é mais impulsivo, né? Não, ele não é irado, ele não tem, ele tem um pavio curto, assim, é um jeito dele, né? Então a gente não trata, né? Então assim, esse tipo de postura, né? Eu até entendo aqueles que cresceram num ambiente onde eles cansaram de ouvir o Evangelho como uma proposta de fugir de pecado. Jesus, ele não veio aqui nesse mundo para pegar o megafone e falar assim, vocês têm que fugir de pecado. Porque isso não é boas novas. O pessoal já estava saturado com a lei e cansado de entender que eles eram pecadores. Aí vem Jesus e fala, vocês são pecadores. Eu até entendo o porquê é ruim nós termos esse discurso. Mas o que Jesus pregava então? Entendeu? Seguir a ele necessariamente envolve uma escolha radical, em que você é intimado a abandonar o seu antigo estilo de vida para assumir um novo. E não só estilo de vida, forma de pensar. Isso daí tem a ver com você lidar com as coisas mais sombrias do seu coração e permitir que o Evangelho jogue luz lá. Então, o Evangelho, ele apela para a transformação de vida. Certo? Necessariamente você vai ter que lidar com seus pecados na cruz de Cristo. Vai ter que lidar com eles. Então, é uma grande incoerência, irmã. Só eu dei essa volta para dizer isso, né? Que eu até posso entender o que alguns, não querendo ter uma mesma linguagem religiosa moralista de antes, não toque nessas questões. E de fato, o Evangelho não é moralista, mas ele é transformador. Ele evoca você a abandonar tudo que você tem e seguir Jesus. Abandonar tudo o quê? Abandonar não é só comportamento doentio, é mais do que isso ainda. O Evangelho pede mais do que a lei. Só que ele dá sustentação toda para esse mais do que a lei nunca deu. Entende? Viver o Evangelho é você viver acima da lei. Porque Jesus cumpriu acima a lei e você vive em Cristo agora. Você amar verdadeiramente o irmão é mais do que praticar toda a lei. Percebe? Por isso que é o maior mandamento. Jesus fala isso. Então, você pode obedecer todos os outros mandamentos, mas deixou de amar, então você não viveu a experiência última Evangelho. Na verdade, você se parece mais como um hipócrita mesmo.
Se você não está. Então Paulo vai falar sobre isso, que eu posso fazer todas as coisas até em nome de Deus. Fazer bem ao outro, curar, ter o dom de línguas, mas se eu não tiver o amor, de nada vale. Então, para eu amar como Jesus pede, eu tenho que lidar com os meus pecados. Porque eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu penso em mim, eu sou tudo isso. E isso é o pecado, eu tenho idolatria em mim. Eu tenho coisas que você arranca de mim e fico com raiva. Eu acho que você não tinha o direito de fazer isso, e Deus também não. E aí eu protesto, eu me rebelo, eu fico chateado. Deus, eu queria essa namorada e não deu certo, mas eu não gosto, eu estou sendo fiel ao Senhor, eu fico bravo. E Deus fala, isso é um ídolo na sua vida. Esse romance, isso é um ídolo. Tira isso, né? Tá, isso é quando era solteiro, mas e depois? Continua, muitos outros ídolos na minha vida. E a gente vai... Então hoje não se fala disso mesmo. Por exemplo, existem ídolos do coração. Que a gente preserve e a gente, por uma grande contradição, mas a gente faz isso, a gente usa a nossa fé para Deus alimentar os nossos ídolos. É porque eu disse isso, pastor, até porque assim, se realmente o evangelho fosse pregado dentro das igrejas, como na minha infância, adolescência, a gente vinha muito, que não precisaria falar, não literalmente falar de pecado. Hoje eu vou falar sobre pecado, você é isso, porque até porque quem está lá em cima tem pecados também. Sim. O que eu quero dizer é que aí o Bolsa fala que o evangelho ele é libertador, ele trabalha na vida da pessoa. Então, assim, eles esqueceram do evangelho e foi pregar sobre aquilo que convém, principalmente o dinheiro. E não fala sobre arrependimento. Eu já ouvi de boca de pessoas lá no Brasil falar assim, ué, isso tá na Bíblia? Por quê? Eu só ouvi aquilo ali, que tava, então não nem conhecia a Bíblia. E tem aquela questão também dos tempos mais modernos. Esse tempo, nós nem se falou. Antigamente era um negócio, o tempo nosso era um negócio mais bruto. E pecado é pecado, e acho que a gente tinha uma certa ideia antigamente de que a gente conseguiria não pecar. O cristão antigamente, acho que ele tinha essa ideia de que ele poderia ser tão santo que ele não iria pecar. Chegou um pastor, muito amigo meu, chegou e falou um tempo que, assim, que o cristão ele nunca pode pecar na mesma coisa 2 vezes. Eu falei, velho, deixa eu falar pra você, a gente peca sempre nas ele mesmas acabou de pecar na negligência. Eu falei, é totalmente o contrário do que você está falando. A gente peca sempre na mesma coisa. Eu falei, ó, aquele cara que tem uma dificuldade com dinheiro, ele sempre vai pecar alguma coisa relacionada ao dinheiro. Vai ser sempre a maior tentação dele. Né? É sempre. Então eu falei, é totalmente contrário. Então, antigamente tinha esse negócio, não, a gente vai purificar, a gente não vai pecar de jeito nenhum. Quando chegou esse tempo mais moderno, teve esse entendimento que o senhor falou. Não é bem desse jeito. Então, tem sim alguns desvios, porque ele faz isso por causa daquilo. A própria psicologia, a evolução da psicologia, ela começou a entender isso. Isso é muito bacana, que é isso mesmo. Só que ela chegou num ponto que ela começou a relativizar tudo. E tipo assim, não, você tem uma tendência meio psicopata, mas isso é normal, matar de vez em quando é meio normal. Pode matar, não vai ter problema. Então ele não confronta, não tem aquele tratamento confrontacional. Fala assim, ó, você é isso. Tem uma causa por você ser assim, porém você vai ter que saber lidar com isso. E não associa com uma questão espiritual também, porque está tudo interligado, né? Tipo, não, isso é por causa do meu passado. Tudo bem, é verdade. Eu acho que é até necessário nós fazermos essa avaliação e fazer esse retrocesso na nossa vida, porque a cura às vezes a gente perdeu lá atrás e a gente precisa voltar, né? A doença é antiga, é uma coisa crônica, mas onde que está o ponto que você diz, não, aqui realmente na minha vida faltou confiar em Deus, naquilo que eu sou nele, no amor que ele tem por mim, aqui realmente faltou para mim a obediência, eu fui sem vergonha aqui na minha vida, fui sem vergonha, entendeu? Eu quis o que eu achei que era melhor para mim, e por isso eu pequei, fui precipitado, me atirei nessa relação, sendo que eu fiz vista grossa ao que o pastor estava falando, ao que o Espírito Santo até tinha já me cutucado. Então assim, parece que as pessoas não falam mais assim, elas não dão nome para erros que fizeram, elas camuflam, criam um cenário, jogam com uma tribulação na vida dela. Tá, mas na tribulação existe um ser pecador,
certo? Também. Realmente, eu não vejo, gente, está cada vez mais escasso, testemunhos de pessoas falando assim, eu errei. Ponto final. O que eu fiz se chama 3 pontinhos. E aí? Mas a graça de Deus me sustentou. Amém. É isso que nós queremos ouvir. Mas hoje não. Hoje tenho tentado seguir a Deus e assim, é mais que... É uma palavra meio que de um triunfalismo, mas aí você pega, a pessoa está triunfando o quê? Aí você vai entender o testemunho dela, o que ela está contando de vantagem na vida dela, sabe o que é? As coisas que ela queria, as conquistas, a vida de prosperidade, tá meio que rumando para o caminho certo agora. Que ela tem um emprego que ela está gostando, que está dando certo, que... Eu falo assim, que raio de testemunho é esse? O evangelho, ele não veio fazer a nossa vida mais conveniente. Ele veio fazer a nossa vida transformada, certo? Então assim, eu vejo que falta muito testemunho assim. De gente que fala assim, antes meu casamento era ruim por causa disso, disso, disso. E aí a pessoa lista egoísmo, olhe só para si, a lista até comportamentos meio doentios assim entre o casal, sabe? E fala como que Deus tem transformado. E hoje o nosso lar é assim. Aí o filho levanta a mão e fala, é isso mesmo, meus pais mudaram. Eu falo, cara, é isso que o evangelho veio fazer. Certo? Porque no demais, o mundo também faz. Certo? No demais o mundo também faz. Então, aí o pessoal pega a fé para apelar a esse tipo de graça. Mas isso aí é uma graça... É uma graça muito... Isso é uma graxa, né? Como alguns vão falar. É uma graxa. Que você fica deslizando nela assim, mas não vai para lugar nenhum, não te transforma. Você fica só ali, ó, na patinação espiritual. E não te faz uma pessoa com hombridade. E fala assim, Deus me chamou para fazer isso. Eu vou fazer. Certo? E porque eu vejo as pessoas usando muito o termo da graça é para falar o que elas não são. Eu não sou mais como esses. Eu posso vir aqui no show, qualquer que for, que a minha consciência não me culpa, porque eu não sou mais religioso, eu sou da graça. Tá bom, você não é mais isso, mas então, o que a graça está te chamando para ser? Aí eu não vejo esse discurso. Eu não vejo esse discurso do que a graça, qual é a referência e o patamar que a graça não só está me chamando, mas está me dando a condição de ser. Aí no final a gente vê que as pessoas estão usando a graça como uma desculpa para não viver mais como era, mas também como uma desculpa para não viver aquilo que elas deveriam ser. Que elas se tornaram quase que um nada. Não é mais religioso, mas é o que então? Parecido com Jesus? Também não. Então é o quê? Está parecendo mais um ateu. Está parecendo mais um gnóstico. Então tem gente que não é que se converteu ao evangelho, saiu da religião e se converteu ao evangelho. Saiu da religião e se converteu ao gnosticismo. Usando a graxa. Tá? Tudo isso a gente falou baseado nisso, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui de novo, né? Se a gente pegasse a mentalidade de quem estava ouvindo Jesus nessa época, eu acho que eles coçariam a cabeça e falassem assim, cara, de repente só os fariseus, esses aí é que chega perto. Era a mentalidade das pessoas, né? E aí Jesus ele vai construindo mais argumento aqui e ele vai dizer o seguinte, olha, esse aqui é de matar, hein? Ele vai dizer que se a sua justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Tá? Esse é o versículo 20, achei aqui. Capítulo 5, versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, muito superior. Gente, nós estamos falando dos fariseus e cada um seguia uma linha minuciosa de mandamentos, a ponto de dizer assim, olha só que coisa ridícula isso, mas isso acontecia.
você tinha o seu fariseu, o seu mestre, e você perguntava a ele: nós não podemos trabalhar no sábado, né? É dia do Senhor, dia do descanso. O que é considerado trabalhar no sábado? E aí cada um tinha algumas abordagens diferentes. Para alguns diziam: você caminhar mais do que X quilômetros por dia é cansaço e, portanto, você descumpriu o mandamento do Senhor. Certo? Não é só uma questão de você trabalhar e ser remunerado. Descanso do Senhor, como é que você interpreta isso? Entendeu? Então, no sábado, a gente não pode caminhar mais do que X quilômetros. Vamos dizer, então, que o dia do sábado é o dia que você gosta de ir lá na casa da sua mãe, porque ela faz aquela refeição boa, certo? É o dia de juntar a família, só que você não mora muito perto dela. O rabino que você estava acompanhando disse o seguinte, que caminhar mais do que 2 quilômetros era infringir na lei do Senhor. O que você faz? Muda de rabino, porque o outro falou que é 4. E a distância da sua casa para sua mãe é 3 quilômetros. Perceberam? Olha que coisa ridícula. É a minuciosidade. Pegavam-se os mandamentos, os fariseus eles ficavam em cima, tentando decifrar nos pormenores. É quase que tentando abrir uma página no meio onde não existe, para ver o que estava ali. E esse tipo de postura. E aí então, a gente tinha os fariseus seguindo à risca. Gente, eu só falei de um mandamento, mas todos. Tudo. E os seus fiéis devotos tentando seguir, mas ao mesmo tempo vivendo em culpa, medo, o tempo todo, porque sabiam dentro de si que não conseguiam fazer a altura daquilo tudo. E aí Jesus vem e fala assim: se a sua justiça não for muito superior do que esses caras, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus. Então... pelo amor de Deus, né, Jesus? E ele fala assim: vocês querem um padrão? Tá aqui, ó. Sede perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito. Parece que não combina com Jesus essas palavras, né? Não é verdade? Parece que não combina com Jesus. Mas, e eu vou falar alguma coisa aqui que para mim foi libertador no Sermão do Monte. Jesus faz isso de propósito. Para dizer assim, olha... Parece que é irônico. Ele faz de propósito. Fala assim, olha, vocês querem seguir esse padrão? Querem mesmo? Continuar nesse padrãozinho do Antigo Testamento? Querem? Então vamos lá. Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito? Que você não pode matar ninguém. Não pode cometer o homicídio. Está aqui em Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo que se você olhar com ódio para qualquer um que seja, você já cometeu homicídio em seu coração. Jesus, já estava extremamente difícil antes. Agora o Senhor veio. Então parece assim que Jesus veio e piorou, né? O fardo já estava pesadíssimo, Jesus veio e jogou mais 10 toneladas em cima. Agora nem o fariseu escapa. Vocês ouviram o que foi dito. Que homem nenhum deve se adulterar. Mas se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você já cometeu adultério em seu coração. Jesus. Certo? Porque daí a gente já está no nosso contexto, o pecado virtual já entra. Né? Eles não tinham, o deles era o real, né? No nosso contexto já entrou o virtual. E o virtual está ao alcance dos nossos bolsos. Você está entendendo isso? O problema não é só esse, a gente não precisaria nem do virtual. O real também nos é um grande problema. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Certo? E aí então as pessoas... a sensação é essa. Pô, Jesus, então... Posso ir embora agora? Eu vim aqui, sabe, esperando uma coisa do Sermão do Monte. Eu vim aqui para ouvir palavras de graça e o meu rabino já desceu a lei em mim esse final de semana. Agora eu chego aqui e ouço isso do Senhor. Eu posso ir embora agora? Jesus fala assim, calma, isso aí é só o começo. Esse tipo
de postura é o que eu queria de você. De você olhar para a lei e falar assim, não dá. Sabe uma das coisas mais belas que a lei fez? Apontar a necessidade de um Redentor. Quem é que virá em nosso nome cumprir a lei? E aí Jesus levanta a mão. Eu vim aqui para isso. Você não consegue ser perfeito, como meu Pai Celestial é perfeito. Você não consegue nada disso. E o belo aí, pastor, que ele fecha a lei e a graça junto. Nós somos injustificáveis, tanto pela lei como pela graça. Isso. É injustificável. Você não pode tentar se justificar pela lei, você tentar fazer tudo certinho, como também aqui pela graça, que você achar que você não precisa fazer o que a lei está te mandando. Então você é injustificável tanto cá como lá. Então você vai ser dependente de mim e não tem como. É o que eu fiz e acabou. Por você, não adianta você bater no peito achando que está na lei, que está na graça, que você está justificado. Então acabou. E olha, então eu vou ler o 17, capítulo 5, 17 em diante. Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus veio cumprir tudo. Em nosso favor. E ele fala, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, aqui está, né? Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus ele vai falando então, olha, ele vai falar sobre, vocês ouviram que foi dito, eu porém vos digo. Ele vai continuar a falar, isso está no capítulo 5 ainda, né? Ele vai dar instrução a respeito dos tesouros nos céus e tesouros na terra. Ele vai falar sobre o jejum, vai falar sobre oração. Ele vai trazer coisas práticas. Ele vai falar sobre o juízo ao próximo, que nós não devemos julgar ninguém. Enfim, e ele vai trazer tudo isso, mas esse sermão é mais ou menos assim, que Jesus ele está caminhando com os seus, e principalmente tendo em vista primordialmente os judeus, porque Jesus veio para os judeus, certo? Os judeus rejeitaram, então ele alcançou os gentios, é isso. Mateus foi escrito para judeus. Mateus escreveu pensando para os judeus. Mateus, dos evangelhos, é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Por quê? E é particularmente muito importante vocês ouvirem o que foi dito, porque ele está pegando passagem do Antigo Testamento e fala, eu porém vos digo. Então, o que Jesus está fazendo? Gente, aqui que está o ponto. Muitas pessoas acham que quando a gente prega o evangelho, e aí a igreja mais protestante, histórica, as igrejas mais tradicionais, que a gente está meio que não mais ensinando o caminho da obediência, tudo isso aí, certo? E como a irmã já frisou, realmente existe uma vertente que o pessoal abandonou essa fala. É verdade. Mas nós não podemos esquecer que o evangelho não é que ele não está dizendo menos do que essas coisas. Ele diz mais. O padrão do evangelho é infinitamente superior ao padrão da lei. A lei diz assim, esse pão, eu já dei os 10% dele a Deus. Eu tenho esse pão como fruto do meu trabalho honesto. O que a lei diz? Então coma. Coma, porque diante da lei está tudo certo. O que o Evangelho da Graça nos diz? Este pão não é meu, é de Deus. Se eu tenho um irmão com necessidade e dentro de mim habita o Espírito Santo, existe uma interpelação, eu reparto o pão. Já dei o 10%? Pouco importa.
Eu não vivo de 10%. Você está entendendo? O evangelho, ele vai além da lei. Jesus, ele não só cumpre no sentido de seguir cada ponto da lei e fazer o checklist. Ele cumpre no sentido de completa a lei. Porque a lei é insuficiente para mostrar o padrão de medida a Deus. É insuficiente. Deus, escreve aí tudo que concerne àquilo que sai de si como em questão de prática e comportamental. Tá a lei. Deus, o Senhor esgotou? Mas nem perto, porque só de se escrever eu já estou me limitando. Só de tentar se fazer conhecido por meio de palavras eu já estou me limitando. Então, Jesus, ele completa a lei. Ele é aquilo que no que estava escrito não se entendia. É por isso que Jesus falou, olha, eu não estou contradizendo nada. Muito pelo contrário, eu estou completando. Eu estou dizendo mais. Eu estou dizendo mais. Ele fala assim, mas o seu mais está pior, Jesus. Não. Você ainda não entendeu. Porque eu não só estou dizendo mais, mas eu estou completando tudo por você, para você. Para que agora você não viva mais a partir da lei, mas viva a partir de mim. Então, o que o Sermão do Monte está fazendo? O Sermão do Monte é a transição, gente. É por isso. Está bem no meio. Antigo Testamento, Novo Testamento. Começo do ministério de Jesus. E Jesus agora está se expondo às pessoas, a judeus. Então é a transição. Esse é um discurso que, se eu não tiver conhecimento do que Jesus vem fazendo depois, eu vou falar um dos discursos mais moralistas de Jesus de todos os tempos. Mas depende então como você interpreta Mateus 5,17. O que Jesus quis dizer quando ele falou que não veio abolir a lei, mas cumprir a lei. Certo? Isso quer dizer então que os adventistas não entenderam? Porque, por exemplo, a questão do sábado, né? Uhum. Inclusive eu tenho um pastor que eu acho ele até muito inteligente, tudo que é adventista, e ele estava discutindo uma vez com outro pastor, não uma discussão pesada, uma discussão cada um defendendo as suas teses teológicas, né? E ele falando, não, mas Jesus veio para cumprir a lei, Jesus cumpriu a lei. Aí tocou nesse assunto do sábado, né? Só que, poxa, na lei fala da questão do sábado, né? Que você tem que guardar o sábado e tal. Só que eu penso assim, que em cima disso que você falou, o sábado ou o dia seria irrelevante, né? Assim, poxa, você é muito mais do que você guardar só um sábado ou um dia, né? Sim. Aí a pergunta que eu faço é mais ou menos essa. Então, eu acho que então os adventistas parece que eles se resguardaram em cima daqueles de quem guardava as leis, né? Tudo, e fica, não, vai ter que ser um sábado, não pode. Tá entendendo? Bom, olhamos para Jesus, né? Jesus, ele quebrou a regra do sábado. E às vezes ele fez questão de quebrar, não é? Ele fez questão de curar no sábado. Tá? Fez questão. Jesus, ele quis mostrar que não é o sábado, não é o homem para o sábado, mas o sábado para o homem. Certo? O sábado está aqui para nos servir. O que é descansar para você e que dia fica melhor para você? Porque não é para nós? A lei não é para o benefício do homem e não o homem para o benefício da lei, correto? Deus, ele não fez a lei e falou assim, agora eu vou criar o homem para beneficiar a lei. É o oposto, ele fez o homem e falou, agora eu vou fazer a lei para beneficiar o homem. O que nós fizemos? Entendeu? Nós invertemos. Eu tenho que descobrir para mim o que significa aprender a descansar junto com o Senhor que descansou no 7º dia. Não necessariamente precisa ser o sábado. Depende muito do meu trabalho também, da dinâmica da minha família. Vai que eu sou médico e o plantão meu é sábado, mas você não tem plantão todos os dias. Aí já começa a complicar um pouco. Não, mas eu estou fazendo plantão todos os dias, no mês inteiro. Não, então aí sim você está desrespeitando algo que Deus pediu para você não fazer.
Você está entendendo? Cada caso é um caso. Tem gente, por exemplo, que trabalha em navio. O cara fica 3 meses fora. As férias do cara, sabe quando é? Depois dos 3 meses, ele tem 2 meses com a família. Então ele vai ter que aprender a entender os processos do descanso na vida dele. E quando falo descanso, não é só não trabalhar, porque tem gente que não trabalha, mas vive o dia mais miserável possível, era melhor estar trabalhando. Porque está mais miserável o seu dia do descanso do que o dia do trabalho. É verdade. Para o judeu, o que era o dia do descanso? Contemplar o que Deus fez e preparar o coração para uma nova estação. É você fechar o capítulo da semana. Então tem gente que não descansa, descansa por não trabalhar. Mas a sua alma continua doente, a mente continua doente, até pior. Ficou ociosa sem trabalho e a pessoa enche de agitação, fala, nossa, mas eu poderia estar trabalhando hoje, ganhando um trocado, não sei o quê, apareceu um bico e tal, e de repente vem no culto, porque é o dia do Senhor, vem no culto e tal, mas acabando o culto sai correndo pro trabalho, é uma loucura a vida, tá, mas eu honrei o Senhor, porque no dia do Senhor fui na igreja. Para com isso. Você aprender a viver a sua vida em ciclos e aprender a contar os seus dias, os dias da semana, o que Deus tem falado comigo, o que essa semana causou e não causou. Aprender a entregar novamente ao Senhor, porque a segundona brava chega e você tá com o coração atribulado, você vai viver o seu dia miserável pensando na segunda-feira, ou no caso dos adventistas, o domingo. Como é que é esse lance? Descansa a sua alma no Senhor. Sabe aquela parada, mas não só física, espiritual, mental, emocional, e você junto com a sua família. Família, vamos parar aqui um pouquinho? Vamos ter uma refeição junto? Vamos assim aprender de novo a regozijar com a simplicidade da vida? Vamos no parque hoje? Vamos tentar ver diferente as mesmas coisas que a gente tem visto de segunda até sábado? Esse é o dia do Senhor. Deus fala, é isso mesmo. Por que Deus... Eu já te pego, irmã, desculpa, mas Deus olhou o que ele fez, contemplou tudo e falou, viu que era bom. E às vezes a gente nem faz isso. A gente não dá nem espaço para contemplar o que Deus tem feito na nossa vida. A gente já emenda uma semana com a outra, vai enxuto. E aí sabe quando a gente vai tentar contemplar o que o Senhor fez? No final do ano, na passagem de ano. Meu amigo, passou 50 e X semanas aí. Você se perdeu. Não, só para... O senhor falou aí dessa questão do domingo. Eu já vivi domingos horríveis. Sofrendo. Quando chegava em casa depois do culto, era aquele desespero para cuidar de dormir, para cuidar da semana que chegava. E eu ficava em crise no domingo, 10 horas, se ninguém estivesse na cama, eu já estava desesperada e era um estresse dentro de casa. Eu disse, meu Deus, eu não quero essa vida para mim, não. E eu me conscientizei disso e foi muito bom. E eu relaxei e fiquei mais tranquila mesmo, graças a Deus. E é assim mesmo, eu acho que eu já vi uma família falando, né, um pastor até, olha, e cada família tem seu estilo, mas ele falava assim, lá em casa é tudo muito organizado e todo mundo arruma a cama, mas no domingo não. Porque se para você é um estresse arrumar e você quer ter um refrigério, cara, muda a sua rotina, faça algo diferente. Se você está viciado em todo dia assim, dê uma horinha de descanso, ligar o Netflix, tente outra coisa no domingo, que faça você não distrair a sua mente, mas também não se sacrificar. O que é um refrigério para a sua mente no domingo? O que é você introduzir algo que vai fazer a sua família encontrar significado naquilo? Entendeu? Mesmo que seja jogar um jogo junto. Um jogo de tabuleiro, por exemplo. Enfim. Só um último exemplo em relação a essa questão de descansar. Eu conheci, há muito tempo atrás, na igreja que eu participo quando eu era solteiro, eu tenho um amigo que a família dele era bem religiosa, sabe? Eu nem lembro que igreja eles eram. Sinceramente, eu não lembro. E eu me lembro que uma vez a gente conversando sobre essa questão de domingo, de descansar, a gente também descansava no dia de domingo, ia para a igreja e tal. Ele falando assim que o pai dele tinha a ideia de que dia de domingo, dia de descanso, era um dia que todo mundo ficava muito sério na casa deles.
Eles ficam muito sérios, né? Não, assim, aí não. ó, não pode ligar a TV. não Porque a pode- risada não pode- cura, né? A brincadeira cura, né? Então assim, a gente tem que entender o caminho, porque o que cura não é a distração, um filme após outro, ver a série inteira no domingo. Gente, se você quer fazer isso, faz, não é pecado. E às vezes isso até pode ajudar. Mas eu digo pra você, o que cura tem muito a ver com relacionamento, com simplicidade, com você fazer uma coisa que não está na sua rotina, entendeu? E não é só trazer doses de anestesiamento para sua mente. Parece que às vezes é isso, né? A gente anestesia nossa mente e fica lá, vendo o Facebook passando, vai. Fica horas assim. Então você tem que encontrar um caminho onde você encontra risadas, você encontra esse tipo de coisa, de celebração, de você olhar para o que Deus tem feito e agradecer. Deus, obrigado pelo teu sustento. Às vezes é uma coisa muito simples. É o pão que está na sua mesa. Um pão francês. Café, leite. E você tomar, obrigado, Jesus. Você está entendendo? A gente tem que encontrar esse caminho. Tá? Beleza, gente?